Meus prezados irmãos e irmãs, queridas famílias, estamos nesse tempo que antecede e prepara o Santo Natal, tempo do Advento. A liturgia neste segundo domingo cede espaço na sua celebração para esta grande solenidade que a Igreja celebra no mundo inteiro, da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Ao celebrarmos esta liturgia, a Igreja, através desta celebração, nos ensina, nos diz que Maria, por um privilégio, por uma graça toda especial e particular de Deus, nos seus desígnios, ao longo da história da humanidade, Ele se fez precisar de pessoas, quis contar com a ajuda, com a colaboração humana, mesmo sendo Deus, mesmo podendo tudo, Ele que tudo fez, tudo criou, sem a nossa ajuda, mas Deus quis incluir na história da salvação também a presença de algumas figuras, santos e santas, profetas, assim como Nossa Senhora. Esse dogma que nós celebramos, um dogma de fé da Imaculada, significa o quê? Significa que Nossa Senhora, em vista daquilo que ela haveria de ser, ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Deus, aqui é um desígnio de Deus, é um mistério de Deus, que talvez possa até escapar ao nosso entendimento. Deus a preservou, no ventre da mãe. Nossa Senhora foi preservada, imune da mancha do pecado original. Diferente de todos nós quando nascemos, nós já nascemos com a mancha do pecado original, fruto da desobediência dos primeiros pais. A primeira leitura relata muito bem no Evangelho, na leitura de hoje, o livro do Gênesis, quando Adão e Eva, por desobediência a Deus, se deixando enganar e seduzir, a serpente ali prefigurada pelo inimigo, o diabo, que tenta seduzir, enganar e mentir. É assim que ele faz quando nos quer afastar de Deus. Ele semeia a mentira, ele coloca meias verdades, e enganando Eva, ela engana Adão, então eles desobedecem, e a partir desse momento, o ser humano que foi criado para Deus, inclusive também para não fazer a experiência do pecado, a gente nunca pode esquecer isso, que no projeto de Deus quando nos fez, o padre já falou tantas vezes, Deus não nos criou para o pecado. O pecado entrou no mundo por uma opção, por uma escolha contra Deus. Quando Eva e Adão desobedeceram, preferindo ouvir a voz do inimigo do que a voz desobedeceram. Eis aqui o pecado entra, e as consequências desse não dito a Deus feriu toda a humanidade. Portanto, todos nós, quando nascemos, nós já nascemos destoando do projeto de Deus. Aquela mancha que nós trazemos dentro de nós, ela é um impedimento para contemplar Deus face a face. Por isso que a Igreja, na sua sabedoria milenar, ensina, e aqui pai e mãe, atenção, a Igreja diz que tão logo os filhos venham ao mundo, que o pai e a mãe os apresente para o batismo na fé da Igreja. Por quê? Porque o batismo validamente recebido apaga a mancha do pecado original. Está vendo? Porque que nós, você que é pai e mãe, quando seus filhos, quando vem um filho, a primeira coisa que um pai e a mãe, tão logo venham ao mundo, os apresente
para o batismo na fé da igreja, porque diz respeito à nossa salvação. A mancha do pecado original, né, nós já nascemos com ela, e o batismo apaga, nos torna filhos de Deus, herdeiros das promessas do reino do céu, membro daquela paróquia, daquela igreja que nós fomos batizados, e apaga em nós a mancha do pecado original. Esta experiência que todos nós fazemos, você e eu, Nossa Senhora, por um dom, por um privilégio, por uma particularidade, em vista daquilo que ela haveria de ser, a mãe do Salvador, Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade, quis preservá-la. Portanto, meus irmãos e irmãs, Nossa Senhora não fez a experiência do pecado, ela foi preservada. Por isso a festa de hoje, imaculada, sem mancha, toda pura, toda santa. E aquilo que nós devemos aprender, assim como pela desobediência de Adão e Eva o pecado entrou no mundo, o não, quando nós dizemos não a Deus, nós fechamos a porta para Deus. No paraíso, Adão e Eva comprometeram, prejudicaram a nossa salvação. O não deles fechou as portas do céu para nós. O sim de Maria abriu novamente. Quando o anjo visita Nossa Senhora, né? E ela toda ficou perturbada, não era para menos. O anjo aparece e disse: não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça aos olhos de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um menino. Ele será grande, reinará sobre tudo e todos, e o seu reino não terá fim. Naquele momento, Maria ficou confusa, disse: mas como, de que jeito, eu não conheço homem algum? E o anjo diz: não te preocupes, porque aquilo que vai acontecer na tua vida não é obra humana, mas é obra de Deus. O Espírito Santo descerá sobre você, darás à luz pelo poder de Deus. Então o menino que vai nascer não é obra do pecado, o fruto da carne, não, é a obra de Deus. E eis que foi isso que aconteceu. E Nossa Senhora naquele momento, e aqui vem o primeiro e grande ensinamento para a nossa vida, quando o anjo anuncia e comunica aquilo que Deus vai realizar na vida dela, Nossa Senhora, o que ela falou? Eis-me aqui, Senhor, eis aqui a tua serva, faça-se em mim o teu querer. Que o projeto de Deus se realize na minha vida. Já pensou se nós também tivéssemos a mesma atitude, essa abertura a Deus, nos colocando sempre nas mãos de Deus, não refutando Deus, não abandonando Deus, assim como Maria: Senhor, eu não sei como vai acontecer, como que isso vai se dar na minha vida, mas eu estou aqui, me coloco toda inteira em tuas mãos. Que a vontade de Deus, que o desígnio de Deus se realize na minha vida. Então vamos pedir hoje nessa Santa Liturgia da Imaculada, que nós também tenhamos essa abertura de espírito. Estamos nos preparando para o Natal, né? Já vemos o presépio montado, né? O comércio, as ruas, por tudo onde a gente passa já vê um clima diferente, né? Algo novo, bonito está para acontecer, né? Então que o Natal, meus queridos irmãos e irmãs, não seja apenas um evento social, né? Mas seja de fato uma presença de Deus constante na nossa vida. O advento é o tempo de que nós aguardamos, é uma feliz espera. Estamos contentes porque Ele está vindo ao meu encontro. Deus vem ao encontro de cada um de nós.
a esse Deus que vem ao nosso encontro, nós precisamos corresponder com a nossa vida, precisamos acolhê-lo. Santo Agostinho dizia, né, que Deus que te fez sem você, não pode te salvar sem que você queira. Veja só, Deus quando nos fez, Ele não precisou de nós, né? Ele nem nos consultou, Ele nos deu a vida, Ele nos fez sem o nosso consentimento, sem a nossa opinião, não, Deus nos fez para Ele, nós somos dele, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então Ele que nos fez sem nós, não poderá nos salvar se nós não colaborarmos com a graça dele. Adão e Eva, Deus os fez e colocou no paraíso, e eles tinham toda a liberdade, porém havia podeis fazer menos. A vida é feita de escolhas, o sim e o não, o pode e o não pode, o certo e o errado faz parte, né? A vida tem limites, tem limite na igreja, na família, no trabalho. E se não tivesse? Tem normas, tem condutas, tem aquilo que pode e não pode, aquilo que agrada e aquilo que desagrada, aquilo que é verdade e aquilo que é mentira, isso faz parte. E Deus disse a Adão e Eva, vocês menos, mas eles desobedeceram. E a desobediência custou cara, custou a nossa salvação. Por isso que a luta pela salvação, ela deve ser constante, porque o inimigo todos os dias bate a porta do nosso coração, sabendo que ele é um eterno derrotado, um fracassado, condenado eternamente, não podendo nada contra Deus, ele vai se voltar contra as criaturas, contra você e mim, tentando nos afastar de Deus, semeando a mentira, a fofoca, a intriga, o joio, semeando o joio no meio do trigo. É assim, meu querido e minha querida, que o inimigo trabalha, de forma assim, meio que silenciosa, parecendo ser verdade aquilo que não é verdade, parecendo ser luz aquilo que na verdade é sombra, mostrando os atalhos em vez de mostrar o caminho, as meias verdades. É assim que ele trabalha no coração de cada um de nós. Então vamos nos oferecer, nos colocar nas mãos do Senhor, dizendo como Nossa Senhora: Senhor, eu sou teu servo, tua serva, eis aqui teu filho e tua filha, que o teu desejo, o teu querer, a tua vontade se realize na minha vida. Que bom quando a gente dá espaço para os desígnios de Deus, porque convenhamos, nem sempre o nosso querer é o querer de Deus, nem sempre aquilo que nós fazemos agrada a Deus, muito pelo contrário, muitas vezes as nossas ações, nossas atitudes, elas nos afastam de Deus, entristece o coração de Deus. Por quê? Porque a nossa natureza, ela foi visitada, ela foi ferida pelo pecado. Então essa tentação de ir contra as coisas de Deus, ela está muito presente lá dentro do coração de cada um de nós. Então a gente precisa estar muito atento. E a maneira de preservar, de manter a vida da graça é buscando Deus. Por isso nesta manhã nós saímos de casa, mesmo com o tempo ruim, chuva, deixamos nossos lares, nosso comodismo, e viemos aqui para louvar, agradecer a Deus. Estamos rezando, estamos nos alimentando com a palavra de Deus, que é luz, que alimenta a nossa alma. Daqui a pouquinho vamos nos alimentar com o corpo e o sangue. É assim, meus queridos, que nós vamos trilhando o nosso caminho para a salvação, buscando Deus, e não o contrário, fugindo dele, vivendo como se Deus não existisse. Não é isso que Nossa Senhora nos ensina, não, e nenhum santo e santa. Os santos e santas, todos aqueles que estão com Deus
na vida eterna são todos aqueles que, enquanto estiveram nesse mundo, buscaram a Deus. Porque buscaram a Deus, estão com Ele na vida eterna. E eu acredito que esse deveria ser o desejo de cada um de nós. Vamos buscar Deus, vamos amar a nossa igreja, vamos nos comprometer, os nossos pastores, vamos rezar por eles, escolhidos por Deus, como Nossa Senhora foi escolhida entre tantas mulheres. Não foi ela que se escolheu, foi Deus quem escolheu. Deus também escolhe os seus sacerdotes, os seus ministros. Rezemos pelo nosso Papa, o nosso pastor. Sempre devemos rezar pelo Papa Francisco, o pastor supremo, o chefe da igreja, né? Que representa o próprio Cristo na terra. Para que ovelha e pastor, unidos, o rebanho com seus legítimos pastores, na igreja, nunca sem ela, nos sacramentos que Jesus instituiu e deixou para a nossa salvação, possamos todos trilhar o caminho da vida eterna e estarmos junto com Deus, com os santos e santas e Nossa Senhora no reino do céu. Louvado seja